muitas moradas na casa de meu Pai. E aí, logo que inicia o capítulo 3, ele traz uma passagem de João, item 14, e aqui eu vou usar os versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele diz não se turbe o vosso coração, ele fala para a gente não ficar agitado, nervoso, preocupado, que a gente deve confiar, porque na casa do Pai não há só esta morada, há muitas moradas, tá? E quando ele fala de casa do Pai, eu vou me adaptar aqui, tá? Com o computador. Casa do Pai é o universo, certo? E as diferentes e muitas moradas são todos os mundos que existem no universo. Semana passada vocês já ouviram isso, né? Quando o Orlando Noronha esteve aqui, ele nos trouxe esse trecho. E aí, ele falou, não sei se vocês lembram, que nós temos nós temos 1 trilhão de galáxias no universo, certo? Vocês chegaram a ver quantos zeros tem? São 12 zeros. 1 trilhão de galáxias. E aí, na nossa galáxia, tem 10 trilhões de planetas, certo? E no sistema solar que nós habitamos, agora são 8 planetas. Vocês estão sabendo disso? Até um tempo atrás eu não sabia. Tá? O planeta Plutão ele foi rebaixado a um planeta anão, porque além de ser um planeta pequeno, menor do que os valores lá que eles acham de tamanho de planeta, a órbita do Plutão ela não atrai a sujeira que fica em volta dele. Então ele foi rebaixado, tá? Então, aqui na Terra, no planeta Terra, nós temos 8 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões. Isso em 2022 eram 7.951.000 habitantes. Isso muda o tempo todo, né? Então, é importante que nós tenhamos essa clareza, nós enquanto espíritas, que com essa quantidade de planetas, tá? Aí eu fiz a conta, gente, vai dar 25 zeros nessa multiplicação de 1 trilhão de galáxias por 10 trilhões de planetas. É zero que não acaba mais, eu nem sei falar quanto que é isso, tá? Então, aqui já serve a reflexão. Será que com essa quantidade imensurável de planetas teria vida só aqui na Terra? É muito difícil acreditar nisso, né? Senão seríamos nós aqui todos os alecrins dourados do universo inteiro, né? Então, na casa do nosso Pai há muitas moradas, certo? Deixa eu organizar, gente. Não está funcionando. Esses mundos, eles oferecem aos espíritos desencarnados. Está cortando ali, né? Cadê o Gustavo? Gustavo, nossa, muda aquela configuração, ó. Está cortando a parte do texto. Só um minutinho. Descer a página, certo? Vamos lá. Esses mundos oferecem aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, é como se fosse um trem. Em cada estação que a gente para, a gente vai estar no mundo apropriado para o nosso adiantamento, certo? Conforme ele for mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, conforme for as sensações que esse espírito experimentar e as percepções que ele possuir, assim vai ser o mundo que ele habitará,
certo? Nós vamos para o mundo por ressonância. Então todos estamos aqui na Terra por ressonância, tá? Todos nós vibramos numa frequência mais ou menos parecida para poder habitar esse mundo. Lógico, se a gente for parar para pensar, a Terra tem muita gente diferente, muitas pessoas pensam diferente, agem diferente, certo? Só que dentro de uma classificação espiritual que a gente desconhece, nós todos, mesmo agindo diferente, pensando diferente, ainda assim vibramos na mesma frequência, certo? Aí, para ilustrar um pouquinho sobre essa questão de como é essa depuração, é só a gente imaginar um balde, por exemplo, pegar uma explicação que eu assisti de um outro palestrante falando sobre isso. Um balde cheio de terra, que a gente quer limpar esse balde, mas não pode jogar água fora, virar o balde, tá? Nós vamos enchendo esse balde com mais água e a terra normalmente ela vai se misturando com essa água mais purificada, não é assim que acontece? E conforme o balde vai enchendo, essa terra vai subindo, subindo, até que a água fique límpida. É assim que acontece com a nossa existência. Conforme nós vamos nos aprimorando, nós vamos ficando puros, limpos, certo? Então, enquanto uns menos elevados não podem se afastar dos meios onde vivem, outros espíritos mais elevados, eles têm direito de ir e vir entre os espaços e os mundos, certo? Quem assistiu os filmes do André Luiz, lá, o Nosso Lar e os Mensageiros, vê aqueles espíritos que passam de um mundo a outro como na velocidade da luz, não é assim? Então, é isso que acontece conforme os espíritos forem evoluindo. E aí, nós vamos estudar um pouquinho as características desse mundo, como que são essas categorias. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Nós aqui estamos em um mundo inferior, tá? As paixões ainda reinam soberanas. E a vida moral quase não existe, tá? E aí nós vamos ver que tem duas classificações em relação a isso. Eu fiz essa divisão para ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas é muito além disso daí. Os mundos inferiores são os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Mas vamos falar um pouquinho sobre os mundos primitivos, tá? É onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Então, todos nós já passamos por esses mundos primitivos. São povos mais selvagens, tá? Mais bárbaros. Predominam os instintos e a força bruta. E também a luta pela sobrevivência, tá? É basicamente a luta pela sobrevivência através do instinto. Os mundos de provas e expiações, que são esse mundo que nós habitamos, esse é um deles, né? Neles continua o predomínio da matéria, tá? Possui alguns progressos, mas também numerosos vícios e más tendências morais. Todos nós, se formos parar para olhar para dentro, a gente consegue identificar as nossas viciações e as nossas más tendências, certo? Nesses mundos, nós expiamos as nossas faltas através do trabalho e do nosso esforço, tá? E aqui também não tem somente os espíritos que vieram dos mundos primitivos. Aqui também vivem espíritos que vieram de mundos regenerados. Por que esses espíritos vivem aqui também, né? Porque eles estavam nesses mundos regenerados, que são mais adiantados, e por algum motivo precisaram vir para cá. Como eles já têm a inteligência mais desenvolvida, às vezes não conseguiram ter vitória, vamos dizer assim, sobre as suas falhas,
e vieram para cá. Como um castigo? Um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas também como uma reparação e como um auxílio para nós, tá? Porque como eles são um pouco mais desenvolvidos, por já ter passado por esses mundos regenerados, eles vêm para nos ajudar a alavancar a nossa transformação e poder ir adiante para esses mundos regenerados. Aí, os mundos regenerados são os mundos intermediários. Nesses mundos, as almas ainda têm alguma coisa para expiar, só que elas já não precisam viver as expiações em si. Essas almas passam por provas, tá? E, pela questão do adiantamento moral em que estão, elas passam por essas provas com maior resiliência, certo? As almas que se arrependem e que buscam a melhora nesses mundos de provas e expiações que nós estamos, elas conseguem chegar aos planetas de regeneração. E é nesses planetas onde elas vão encontrar a paz e o descanso de todas as dificuldades que passam por aqui. Quando a gente para pensar na nossa vida e também na vida de todos, vamos dizer assim, do nosso mundo, do nosso planeta, olhando para tudo isso que tem acontecido, a gente vê que as pessoas passam por muitas vicissitudes, né? E sempre tem aquelas questões que as pessoas precisam passar de forma coletiva e que de um tempo para cá a gente vê que tem acontecido com maior frequência, não é assim? Porque as pessoas precisam passar muitas vezes por essas provas juntas para poder depurar e assim também fica mais fácil, né? Muita gente junto para fazer algo, o resultado tende a ser melhor, tá? E aí quando esses espíritos vão para esses mundos de regeneração, eles acabam por purificar aquilo que ainda precisam, tá? Eles ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, possuem os corpos de carne, só que são corpos menos densos do que os corpos que nós temos aqui. Eles ainda experimentam sensações e desejos, mas estão isentos das paixões desordenadas que escravizam, certo? Lá não há mais orgulho, ódio, cobiça, inveja, apego e todos esses sentimentos que a gente ainda busca trabalhar fortemente em nós e que a gente ainda identifica aqui nesse planeta, certo? Lá também eles reconhecem Deus. Não existe uma alma que não reconheça a Deus, diferente daqui. Porque aqui a gente conhece pessoas que às vezes não acreditam em Deus, não é assim? Não acreditam que existe uma força soberana que nos dirige, que nos conduz. E lá, bom, já falei, eles passam pelas provas com mais resiliência, tá? E lá, além de reconhecer a Deus, eles buscam elevar-se o máximo que eles podem, seguindo as suas leis. Porque lá, o desejo já é de ser cada vez melhor. Aqui a gente ainda encontra pessoas que tanto faz como fez, né? Lá nos mundos regenerados, não. Todo mundo quer ser melhor. Melhor para si e melhor para o outro. Porque aí não há problema nenhum, né? Não tem egoísmo. Se eu sou melhor para mim, se eu sou melhor para o outro, e o outro é melhor para si e é melhor para mim, tá tudo certo. Todo mundo se ajudando e a fraternidade reina, certo? Nesses mundos ainda não existe a perfeita felicidade, mas já há um vislumbre do que é a verdadeira felicidade. No Evangelho diz assim, que se vê a aurora da felicidade. Eu falei, ah, que bonito. A gente vê nascer o sol da felicidade. O Evangelho também é poético, né? A gente ainda não consegue vivenciar isso. A gente não, porque nós não estamos lá, né? Mas lá nesses mundos regenerados ainda não se é possível vivenciar essa verdadeira felicidade, mas já se tem um vislumbre dela. Nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Por isso que se ele não estiver firme em seus propósitos, em seu caminho, ainda existe a possibilidade dele precisar voltar para um mundo de provas e expiações.
Tá? Em relação aos mundos felizes, o mal não existe mais lá. Lá predomina o bem. E o corpo não possui a mesma materialidade terrena. Os sentidos são mais sutis, e por o corpo ser um corpo menos denso, mais fluídico, o deslocamento, a locomoção desse corpo, ele é mais rápido. Tá? Já nos mundos celestes, é onde é a morada dos espíritos puros, onde reside apenas as almas que já expiaram todas as suas falhas. Os anjos, os arcanjos e toda essa espiritualidade superior que a gente só imagina que existe, não é verdade? Em relação à progressão dos mundos, é importante a gente esclarecer que todos os espíritos encarnados em um tipo de mundo mais inferior, e quando eu falo inferior aqui, eu estou falando em relação a outro mundo, tá? Por exemplo, o mundo primitivo, ele pode ser inferior a outro mundo primitivo, certo? Porque dentro dos mundos primitivos também existe uma escala, tá? Todos os mundos primitivos não são iguais, todos os mundos de provas e expiações não são iguais. Assim, o único mundo que é o mesmo mundo é o mundo celestial, certo? Então, não, esses espíritos encarnados, eles encarnam um tipo de mundo mais inferior em relação ao outro, porém eles não vivenciam toda a sua existência até chegar a espíritos puros neste mesmo mundo, tá? Acontece como eu falei, vem o mundo primitivo, nós encarnamos lá como espírito a primeira vez neste mundo primitivo. E conforme nós vamos nos depurando, quando vai atingindo um grau de evolução melhor, um grau de adiantamento melhor, é necessário que esse espírito passe para outro mundo, certo? E aí nesse outro mundo ele vai se adiantar mais uma vez para assim também mudar de mundo. E assim sucessivamente até ele chegar no estado de espírito puro e habitar os mundos celestiais. Bom, o progresso é uma das leis da natureza. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos também a lei do progresso, certo? Estou pensando aqui se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos. Não lembro agora, gente, mas depois eu confirmo para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo? Hã? Sim, mas tem um que explica cada um certinho, né? Bom, o progresso é uma das leis da natureza e todos os seres estão submetidos a essa lei, pela vontade de Deus. Então, todos nós vamos progredir. E isso é muito bom, não é verdade? Porque não vai ficar uma alma para trás. Deus vai nos auxiliar até que nós consigamos chegar à escala de espíritos puros. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é muito bom, porque a gente sabe que não vai ficar para trás. A gente sabe que vai depender dos nossos esforços conseguir chegar neste lugar de espíritos puros. E aí é algo que só depende de nós. Não é verdade? Então, quando algo só depende de nós, teoricamente é algo mais fácil, não é? Ou não? Na teoria, sim, né? Às vezes é muito desafiador a gente transpor aquilo que é uma limitação nossa. Só que é bom a gente saber que depende de nós. E saber que a gente tem esse auxílio. Porque a gente se esforçando pouco a pouco, em algum momento a gente vai chegar lá, a gente não vai ficar para trás, né? Bom, todos estamos submetidos a essa lei, porque Deus deseja que tudo se engrandeça e tudo prospere. Ele não quer que ninguém fique para trás. E ao mesmo tempo que os seres vão progredindo moralmente, os mundos que esses seres habitam também vão progredindo materialmente. Assim, progridem paralelamente o homem, os animais, os vegetais e todas as formas de habitação, porque nada vai ficar estacionado na natureza. É só a gente olhar para o lado, né? Aqui em Santo Antônio da Platina, quando a gente sai, olha lá para fora, vê
as estações do ano mudando, as flores caindo, dali a pouco, é o contrário, né? Primeiro vem as flores caindo, dali a pouco vem os frutos, e assim vai indo, não é? A gente vê a grama que cresce, a gente vê que na natureza tudo vai se transformando e progredindo. Quando a gente olha para as nossas crianças, a gente vê como as crianças estão diferentes hoje, como são mais inteligentes, mais espertas, algumas moralmente muito elevadas, né? Que você fala, da onde saiu isso que essa criança está falando? Não é assim? Então, tudo vai progredindo, certo? Nada vai ficar para trás. E a Terra, seguindo essa lei, ela já esteve num estado material e moralmente inferior do que o de hoje. A Terra não sempre foi dessa forma. Dessa forma no sentido do jeito que nós vivenciamos aqui. A Terra já teve como um mundo um pouco mais inferior do que ela é hoje, né? E ela vai atingir também, sobre esses dois aspectos, o moral e o intelectual, um grau mais avançado, tá? Então, a Terra agora chegou a um dos seus períodos de transformação, tá? E eu acho assim, interessante falar chegou, porque desde que eu sou criança eu escuto falar dessa transformação, né? Só que quando nós paramos para observar, a gente vê realmente que muita coisa tem acontecido nessa direção. E isso é bonito de se ver, porque a gente vê Deus se expressando em tudo, né? É bonito da gente ver essa transformação. E em nós mesmos. Às vezes a gente olha lá para trás e fala, nossa, numa situação como essa, eu ficaria muito nervoso, eu ia xingar, eu ia brigar, e agora, olha, estou aqui tranquilo. Não é assim? A gente vai percebendo as diferenças que vão acontecendo por conta da nossa própria transformação. E isso é maravilhoso, porque aí quando a gente conquista a vitória sobre um vício, a gente quer logo conquistar sobre outro, não é assim? Ah, deixei um vício, ou melhorei daquele vício. Nossa, agora eu posso começar a treinar outra coisa. Melhorar, igual quem faz corrida. Corre ali, sei lá, não entendo muito, mas corre 1 quilômetro. Dali a pouco quer correr 5, dali a pouco quer correr 15, dali a pouco quer fazer uma maratona. E assim vai indo. Então é um estímulo para que nós, cada vez mais, vamos nos fortalecendo e vamos fazendo diferente para fazer melhor, para transformar os nossos corações e a nossa existência. E a Terra vai passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso todo mundo já sabe, né? Não é verdade? Então, nós vamos encontrar na Terra a felicidade, porque a lei de Deus vai governar na Terra. E aí a gente não vai ter mais toda essa dificuldade que a gente vê por aqui. E quem de nós não gostaria de estar num mundo de regeneração? Eu acredito que todo mundo aqui gostaria de estar nesse mundo, né? E assim, para nós, eu acredito que para a maioria de nós, esse mundo de regeneração é um novo mundo. Porque se a gente partir do princípio de que nós viemos de um mundo primitivo, de que nós não somos espíritos exilados de outro planeta, que precisamos voltar para a Terra, né? Que precisamos voltar para o mundo de provas e expiações, a Terra, o mundo de regeneração, é um novo mundo para nós, né? E isso é muito bom. Quem que não gosta de coisas novas? De experienciar novas vivências? Então, é uma experiência que será muito boa, né? Aqui nós vamos estar em busca de condições melhores de transformação intelectual e moral para dar mais esse passo na seara do bem. E eu falo aqui porque eu desejo de verdade que todos nós possamos transformar o nosso coração para continuar aqui nesse planeta, certo? E não tem como, é meu hábito já, deixar de fazer um convite para reflexão, certo? Reflexão e melhoramento na realidade. Esse convite ele não pode ser deixado de lado, porque é importante que nós reflitamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
as nossas atitudes de conduta moral, nossas atitudes de vida diária, que nós tomemos a consciência da grandiosidade e da importância desse processo evolutivo. Se a gente parar para pensar, é um processo grandioso e nós fazemos parte dele. Então nós precisamos tomar consciência desse processo e nos envolver cada vez mais com esse processo, certo? Nos colocar em ação constante e em ação perseverante em direção a isso. Porque mesmo que a gente errar, a gente deve tentar novamente, né? O espírito ele não é reconhecido pelos esforços que ele faz em direção ao bem. Então não importa se eu erro, né? Eu preciso olhar aquele erro e buscar fazer diferente e fazer melhor para não errar novamente. Então, se nós colocarmos a nossa ação constante e perseverante no bem, na transformação das nossas viciações e virtudes, em breve, quem sabe, nós possamos alçar esses voos mais altos e fortalecidos em direção a esse mundo de regeneração. E eu sempre deixo esse convite para que todos nós façamos isso. Aqui, enquanto irmãos dentro da casa espírita, nós podemos fazer isso juntos. E juntos, nós sempre vamos estar mais fortalecidos. E a gente vai se fortalecer nas nossas dificuldades. Se o nosso colega aqui dentro fizer algo que nos dói, a gente vai conversar, a gente vai procurar melhorar para poder fazer diferente numa próxima vez. Não é assim? Essa casa precisa ser, quando eu falo essa casa, eu não estou falando só da União Espírita, mas da nossa casa, o planeta. A gente precisa ter mais colaboração, mais consciência, mais amizade, abrir mais os nossos braços, né? Fortalecer isso em nós, porque de mãos dadas nós vamos chegar mais longe e vamos estar mais fortes, tá? Então vamos agora, finalizando a palestra, fechar os nossos olhos. Como disse o Paulo, quem quiser. Vamos colocar os nossos pés no chão e sentir essa terra que nos acolhe com tanto amor. Essa terra que nos dá a oportunidade dessa existência para fortalecer as nossas virtudes. E aos poucos, com o fortalecimento dessas virtudes, ir abandonando os nossos vícios e as nossas más tendências. Que Jesus possa ser o nosso guia e condutor nessa estrada. E que todos aqueles que Ele deixou pelo caminho, com os seus ensinamentos plantados em seu coração, possam ser o nosso auxílio, estejam eles no plano físico ou no plano espiritual. Que nós possamos abrir cada vez mais os nossos corações, os nossos ouvidos e também a nossa intuição para receber essas orientações e seguir fazendo diferente, buscando fazer melhor a cada dia, com Jesus, por Jesus e para Jesus, para que nós possamos, em breve tempo, vivenciar novas experiências nesse mundo de regeneração que tanto nos é falado e que por muitas vezes ainda nos é desconhecido. Que possamos ter a oportunidade de chegar a esses mundos o quanto antes, através das nossas boas escolhas. E com isso, com Jesus, nós vamos louvar a Deus com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Antes livra-nos de todo o mal. Graças a Deus.